Bom dia, galera. Dando sequência, então, às nossas aulas de termoquímica. Semana passada a gente viu uma introdução à termoquímica, onde a gente aprendeu a fazer análise de gráfico, de equações, do significado de reações exotérmicas e endotérmicas, aprendeu a fazer o equacionamento de reações de combustão e de formação, e hoje a gente entra numa parte de cálculo, né? Hoje a gente realmente vai fazer o cálculo da entalpia. Existem 3 formas diferentes de se fazer isso e cai muito no vestibular, né? É uma matéria bem importante. Então, antes da gente começar a fazer o cálculo propriamente dito, vamos analisar alguns fatores que influenciam o valor da entalpia. O primeiro deles, e a gente já falou um pouquinho sobre isso quando viu lá a estequiometria na termoquímica, é a influência da quantidade de reagente e quantidade de produto, né? A quantidade de reagente que está participando da reação e a quantidade de produto que vai ser formado por esses reagentes. A quantidade, ela vem expressa na reação em quantidade de mols, que são os coeficientes estequiométricos que balanceiam a equação. Então, mais uma vez, extremamente importante a gente ter esse balanceamento, né? Então, nesse caso, a gente tem 2 mols de H2 reagindo com 1 mol de O2, formando 2 mols de água no estado de vapor. E a gente vê que ali ela tem um ΔH negativo, ou seja, uma reação exotérmica que libera para a vizinhança 485,8 kJ de energia. A partir do momento em que eu faço uma divisão desses coeficientes estequiométricos, ou seja, eu estou usando só a metade dos reagentes e formando só a metade dos produtos, o valor de ΔH também fica dividido por 2. Então, quando eu dividi por 2 esses coeficientes estequiométricos, o 2 virou 1, o 1 virou meio, o 2 virou 1, e o ΔH também caiu pela metade, então ele passa a ser menos 242,9 kJ. Então, a ideia aqui é que você pode fazer proporcionalmente, você pode multiplicar ou dividir esses valores de coeficiente estequiométrico, porém, você tem que fazer o mesmo procedimento no valor de ΔH. Okay? Outra influência é do estado alotrópico dos reagentes, né? A gente estudou alotropia bem lá no iniciozinho do ano, e ele acaba aparecendo depois em outras matérias. A gente sabe que o carbono acontece na natureza de formas variadas, né? E tem diversos alótropos, dentre eles o grafite e o diamante, onde o grafite é aquele mais estável, ou seja, que mais ocorre, né, mais abundante na natureza, e o carbono diamante que é menos estável, né? A variedade alotrópica meta estável, uma vez que ele é mais difícil de se formar e de se encontrar, ele é menos disponível na natureza. E a gente sabe que a variedade menos estável é aquela que é mais reativa, então ela vai ter uma maior entalpia. E isso acontece porque a gente sabe que a química, os compostos químicos estão sempre em busca de estabilidade, né, de diminuir o estado de energia. Então, a gente tem aqui a reação que acontece com o O2 gasoso formando o CO2 gasoso, né? Então, a gente tem essa parte da reação igual para os dois, o que muda mesmo é o estado alotrópico do carbono. Então, no carbono grafite, que é o mais estável, a gente libera menos 393,1. Já no menos estável, que tende a se transformar buscando estabilidade, ele vai liberar mais energia. Né? Então, ele tem menos 395 kJ. É uma diferença pequena, mas é uma diferença considerável e ela é explicada pela diferença de variedade alotrópica. Uma coisa que influencia demais é o estado físico, que a gente também chama de estado de agregação dos reagentes e dos produtos. Então, nesse caso aqui, a gente tem a reação de formação da água, onde nos 3 casos a gente tem o hidrogênio gasoso, a gente tem o oxigênio gasoso e a gente está formando água nas 3. A diferença é que a gente está formando água no estado vapor
líquido e sólido. Então, isso vai fazer com que tenha formação de ΔH diferente, né? Uma quantidade de energia diferente será liberada. E tudo isso graças a essa diferença de estado físico. A gente consegue observar nesse exemplo que o ΔH3 do sólido liberou mais energia do que o ΔH2 do líquido, que liberou mais energia que o ΔH1 do vapor. É uma diferença até bem considerável aqui, né? Lá no outro teve uma diferença de umas 3 unidades, aqui não, aqui já está liberando bem mais, né? E por que a gente tem a entalpia do sólido maior do que a entalpia do líquido, maior que a entalpia do vapor? Isso acontece por causa da diminuição da agitação, da energia cinética das moléculas de água. O grau de desordem, que a gente chama de entropia, né? No gás, a gente tem uma entropia muito elevada, porque a desordem é muito elevada, né? As moléculas estão completamente afastadas umas das outras e se movimentando muito. Quando a gente passa para o estado líquido, que é um estado intermediário, a gente já tem uma diminuição nessa agitação, nessa desordem, e quando a gente passa para o sólido, as partículas estão praticamente paradas, não tem liberdade nenhuma para se movimentar. Então, quando a gente diminui essa agitação, diminui essa entropia, a gente aumenta o saldo de energia, né? Aumenta a quantidade de energia que vai ser liberada. Então, sempre guardar isso. O sólido libera mais que o líquido, que libera mais que o gás, e isso tem a ver com o grau de desordem e de agitação dessas partículas, que faz com que o saldo energético liberado aumente, porque a gente tem uma parte dessa energia que fica guardado na água que foi produzida, né? Então, se a gente tem um grau de agitação máximo, vai guardar mais energia. Num grau de agitação mínimo, vai liberar mais energia, porque ele não precisa de energia para movimentar as suas partículas, já que elas não se movimentam, né? Então, ele não precisa guardar tanto, ele pode liberar. Né? Influência da temperatura também, a gente tem aqui duas reações acontecendo da mesma forma, nas mesmas quantidades, nos mesmos estados físicos, e por conta da temperatura em uma ser 15 graus Celsius e na outra 75 graus Celsius, a gente tem um aumento da liberação de energia, né? Quanto maior a temperatura, mais energia será liberada. E a influência da pressão, que na verdade é uma não influência, né? A pressão não influencia quando a gente tem sólidos e líquidos, e para gases, que é onde ela conseguiria interferir, ela é tão pequena que para a gente não vai fazer diferença, ela só se tornaria relevante em pressões muito elevadas, como de 1000 atm, que não é o caso, né? Então não precisa levar em consideração. Então, gente, é muito importante que uma equação termoquímica, além de estar balanceada, ela precisa estar respeitando e mencionando todos esses fatores que podem influenciar, ok? Uma coisa muito importante de se falar, gente, que é o estado padrão das substâncias. O que eu quero dizer com o estado padrão? Estado padrão é aquele mais comum e mais estável, é onde aquela substância se encontra mais satisfeita, mais confortável, né? Então, quando a gente vai analisar estado padrão, a gente tem que levar em conta o estado físico que ela está e o estado alotrópico, né? Qual a variedade alotrópica mais comum e mais estável daquela substância. Por exemplo, a gente acabou de falar do carbono grafite, do carbono diamante, a gente sabe que o grafite é mais estável que o diamante. Se a gente for falar em relação a estado físico, por exemplo, o sódio no estado sólido. O sódio é um metal e metais são sólidos à temperatura ambiente. Então, ser sólido é a forma mais comum, mais estável, onde o sódio se sente mais confortável. Então, a gente pode dizer que toda substância simples no estado padrão, ou seja, na sua forma mais comum, mais estável, ela vai ter entalpia igual a zero.
Isso só serve, a gente só pode afirmar isso para substâncias simples. Tá? Fora isso, as substâncias compostas terão uma entalpia diferente de zero, que vai ser chamada de entalpia padrão de formação dessas substâncias. Então, uma coisa muito importante, gente, entre o carbono grafite e o carbono diamante. As duas são simples, porém o grafite é mais estável, então o grafite vale zero, já o diamante tem uma entalpia de 1,9. Se a gente for falar de uma outra variedade alotrópica agora do oxigênio, a gente sabe que existe o gás oxigênio O2 e o gás ozônio O3. O O2 é mais comum, mais estável, então ele tem entalpia zero, o ozônio já tem entalpia 142,1 e o oxigênio atômico, que é o oxigênio sozinho, tem entalpia 249,1. Isso porque ele é o menos estável de todos, já que a regra do octeto não está sendo satisfeita. Bom, então toda substância simples, em seu estado padrão, mais comum, mais estável, tem entalpia igual a zero. Voltando lá no exemplo do sódio, o sódio sólido tem entalpia igual a zero. Do sódio líquido, eu não sei quanto é a entalpia, mas eu sei que não é zero. O sódio gasoso, menos ainda, né? Aí que não vai ser zero mesmo, porque está longe de ser a forma que o sódio se sente mais confortável. Bom, nosso primeiro tipo de cálculo de entalpia é levando em consideração a entalpia de combustão e de formação dessas substâncias. Pelo gráfico que a gente já tinha estudado na semana passada, e falado que a distância no gráfico do reagente até os produtos dá para a gente o ΔH, a gente pode traduzir isso no formato de uma fórmula. Então, eu posso dizer que ΔH vai ser o somatório da entalpia dos produtos menos o somatório da entalpia dos reagentes, porque é como se a gente pensasse num estado final e num estado inicial, que é o que o delta calcula, né? Essa variação de energia antes e depois da reação acontecer. Nesse caso aqui, eu tenho a entalpia de combustão, né? O hidrogênio, ele é extremamente inflamável, né? Tanto é que a primeira vez que ele foi utilizado como combustível num dirigível, esse dirigível explodiu, né? Porém, hoje em dia existem várias pesquisas em cima do hidrogênio como combustível, porque acredita-se que ele é o combustível do futuro, é um combustível limpo e que não depende do petróleo para gerar energia. Né? Então, existe muita pesquisa em cima disso. Porém, fica aí o desafio de conseguir fazer ele que é tão inflamável, né? Ele que é tão difícil assim de você conseguir conter, né? Para não acontecer essas explosões. Então, aqui eu tenho a distância do reagente até o produto, né? H2 mais meio de O2 dando água, e o ΔH é essa distância, né? O que eu tinha no início e o que eu tenho no final, essa variação. Okay? Então, somatório da entalpia dos produtos menos reagente, produto menos reagente, produto menos reagente. Tem que repetir isso eternamente, porque isso aqui cai demais, tá? Bom, e aí aonde vão estar esses valores de entalpia de formação e de combustão? Esses valores são tabelados e eles vão ser dados nos enunciados para vocês, então não precisa se preocupar. Você vai ter que pegar esses valores e aplicar na fórmula. Só voltar nesse gráfico aqui um pouquinho, porque ele é bem interessante. Olhando para essa reação, a gente poderia chamar ela de reação de combustão, né, já que a gente tem o hidrogênio que é extremamente inflamável, né, ele serve como um combustível reagindo com um comburente, o O2, que a gente tinha falado semana passada, que é extremamente imprescindível na combustão a gente ter o triângulo do fogo formado, então a gente precisa de um comburente. Então, semana passada a gente tinha falado muito sobre a matéria orgânica, né, hidrocarbonetos, álcoois, compostos que possuem carbono que são
os combustíveis fósseis, mas outros também podem funcionar como combustível, né? Bom, vamos fazer aqui alguns exemplos práticos, né, desses cálculos. Temos aqui 2 exemplos. No primeiro, sendo o ΔH de formação do óxido de cobre 2 igual a menos 37,6 e o ΔH de formação do óxido de cobre 1 igual a menos 40,4, o ΔH da reação será... Bom, a gente conhece a entalpia dos compostos que participam dessa equação e pela fórmula a gente consegue fazer esse cálculo. Então, a primeira coisa que eu faço, como a gente já tinha dito, substâncias simples têm entalpia igual a zero. Então, a primeira coisa que eu faço aqui já é riscar. Sempre fico caçando substâncias simples, porque eu sei que aí a minha conta, né, as parcelas vão se tornando menores. Outra coisa que eu gosto de fazer é sempre colocar os valores referentes, né? Então, ele deu ali para a gente esses 2 valores, e para fazer o cálculo do ΔH, a gente vai usar a nossa fórmula de produto menos reagente. Uma coisa muito importante de analisar nesses dados do enunciado é que o valor é menos 37,6 quilocalorias por mol de CuO. Só que aqui eu tenho 2 mols de óxido de cobre 2. Então, eu vou ter que multiplicar esse valor, que é individual, vai para 1 mol por 2. Então, não pode esquecer de balancear, porque esse número do balanceamento vai ser levado em consideração na hora de fazer o cálculo. Então, eu fico com produto menos reagente. Então, eu sempre começo com o que está depois da seta, menos o que está antes da seta. Então, vai ser 2 vezes o menos 37,6. Coloquei mais, na verdade é menos. Vou até arrumar de uma vez. Já empolguei ali. E voltando. Estava aqui. Então, vai ser produto menos o reagente, 2 vezes menos 37,6, menos, que é o menos da fórmula, os reagentes. Então, menos 40,4. Tem que tomar cuidado porque o menos é da fórmula e esse menos é do valor da entalpia do óxido de cobre 1. E aí, menos com menos vai dar mais. Então, fazendo essa continha, a gente descobre que essa reação tem ΔH de menos 34,8 quilocalorias, ou seja, uma reação do tipo isotérmica. Nesse segundo caso, eu tenho, quando o acetileno C2H2 sofre combustão a 25 graus Celsius, a quantidade de calor liberada é 310 kcal por mol. Como é liberada, a gente já sabe que esse ΔH de 310 pode ser representado como menos 310, o menos vindo como o significado desse calor sendo perdido. Dados os calores de formação de CO2, H2O, pode-se concluir que o valor de formação do acetileno gasoso é. Então, a primeira coisa, tem aqui a equação de combustão do acetileno. Eu já vou tirar o O2, substância simples tem entalpia igual a zero, e vou colocar os dados. Eu quero saber a entalpia do acetileno, eu tenho o valor do CO2, tenho o valor da água, e eu sei quanto vale a reação inteira. Então, na hora que a gente for aplicar a fórmula, a incógnita vai estar numa posição diferente do exemplo anterior. Eu já conheço o ΔH, menos 310, e vou fazer agora somatório da entalpia dos produtos menos somatório da entalpia dos reagentes. Muito importante aqui do balanceamento, né? Apareceu um 2 aqui na frente do CO2, então a gente vai ter que fazer 2 vezes menos 94. Mais, e aí aquela hora eu troquei o sinal e não era para trocar. Deixa eu voltar aqui. 2 vezes menos 94 mais menos 68. Então, é somatório da entalpia dos produtos. Então, eu tenho que levar em consideração tudo que está depois da seta. Lembrando que o 94 vai ter que vir multiplicado por 2, porque eu tenho 2 mols de CO2. O menos da fórmula, entalpia do reagente, que no caso a gente não sabe quanto vale, e vale X, né? Vale alguma quantidade de energia que a gente não sabe. E isolando X, dá mais 54
quilocal, que é o valor da entalpia individual do C2H2. O nosso segundo caso de cálculo de entalpia se chama energia de ligação. A energia de ligação é a quantidade de entalpia, né, a quantidade de energia na forma de calor absorvida para quebrar 1 mol de determinada ligação química. Então, por exemplo, eu tenho a ligação HH. Se eu quiser quebrar essa ligação que está acontecendo entre os hidrogênios, né, romper essa ligação, eu preciso aplicar uma entalpia, uma energia na forma de calor de 435,5 kJ. Por quê? Uma ligação ela não vai se romper espontaneamente, né? Quando a gente tem dois átomos de hidrogênio ligados, eles estão extremamente estáveis, porque como o hidrogênio é uma exceção da regra do octeto e se estabiliza com 2 hidrogênios, né? Na verdade, ele forma um dueto. Desse jeito, né, fazendo apenas uma ligação covalente, ele já consegue se estabilizar. Então, para conseguir fazer com que esses dois átomos percam essa estabilidade e se separem, eu preciso forçar que isso aconteça. Por isso, uma quantidade de calor precisa ser absorvida, né, como se eu estivesse forçando a ligação a se romper. Então, eu preciso aplicar mais 435,5. No caso do cloro, Cl2, a mesma coisa. Para eu conseguir fazer com que os dois átomos de cloro se separem, eu preciso aplicar uma energia de 242 kJ. Numa molécula maior, no caso do metano, que é o CH4, onde eu tenho 4 ligações CH para ser rompida, eu vou precisar aplicar uma energia de 1.651,6 kJ para conseguir fazer o rompimento dessas 4 ligações, para conseguir separar o carbono dos 4 hidrogênios. Né? Então, como aqui eu estou fazendo o rompimento de 4 ligações, é interessante a gente pensar também que eu vou ter que aplicar muito mais energia. E aí, como a gente gastou essa quantidade toda de energia, se a gente quiser saber quanto vale a energia de uma ligação, a gente teria que fazer a divisão desse valor por 4. Né? Então, se 4 ligações para ser rompida precisa de 1.651,6, cada uma delas, dividindo esse valor por 4, dá 412,4. Alguns adendos aqui, observações bem importantes, gente. Quanto maior a energia de ligação, mais forte é essa ligação. Então, mais difícil é quebrar, mais energia a gente vai ter que aplicar, mais a gente tem que forçar, né? Já do contrário, ligações fracas, né, se quebram mais facilmente. Uma outra coisa muito importante. A gente falou que para quebrar uma ligação, a gente gasta energia. Então, quando a gente fizer o contrário, quando a gente ligar dois átomos, essa mesma quantidade de energia nos será devolvida. Então, a gente pode dizer que para conseguir quebrar uma ligação, né, o rompimento das ligações é endotérmico, porque a gente tem que aplicar calor para fazer esse rompimento. Já a formação, né, dessa ligação será exotérmica, e faz sentido pela teoria do octeto a gente pensar que a gente vai ter liberação de calor quando essas ligações forem formadas, né, porque elas vão estar voltando para o octeto, voltando a ser estável, e lembrando que estabilidade na química tem a ver com o menor estado de energia possível. Todas as ligações que existem, tanto nos reagentes quanto nos produtos, têm que ser considerados nesse valor, nesse cálculo final. Então, vamos ver aqui como que isso funcionaria. Da mesma forma lá que os entalpia de combustão, entalpia de formação, tem uma tabela com todos esses valores que serão informados para vocês. Aqui é a mesma coisa, toda a questão de energia de ligação vai vir com dados, energia de ligação com todos que forem necessários para resolver esse exercício, né? Então, vamos lá.
Tenho aqui a reação de 2 mols de HI reagindo com 1 mol de Cl2, formando 2 mols de HCl e 1 mol de I2. Reação prontinha, balanceada. E uma coisa que eu gosto muito de fazer quando eu vou resolver esses exercícios é planificar, abrir essas ligações para eu conseguir enxergar quanto elas valem, né? Então eu sei que o hidrogênio se liga ao iodo, cloro com cloro, hidrogênio com cloro, iodo com iodo. Aqui, como está muito pequenininho, não faz tanta diferença, né? Mais para frente a gente vai ver que abrir essas ligações vai ser bem importante. Então, o que eu sei, né? Olhando aqui na tabela, o HI, ele vale, já que a gente está fazendo o cálculo em quilojoule, né? Aqui tem um quilocal em quilojoule. Ele vale em 298,4. E aí, pelo balanceamento, eu tenho 2 HI. Né? Então, eu vou precisar do dobro de energia para conseguir quebrar os 2 mols de HI. Para o ClCl, eu tenho aqui 242 na tabela. E depois da seta, da mesma forma, né? Tem que levar o coeficiente em consideração, né? Tem que levar o 2 em consideração. Para o HCl, 430,9, mais o I2 que está sendo formado aqui, que é 150,9. Então, o que eu fiz? Eu vi quantas ligações de cada um eu tinha e vi na tabela quanto vale cada uma delas. Então, eu cheguei aqui no final para os reagentes de 838,8 kJ. Ou seja, essa é a energia total necessária para fazer o rompimento dessas 3 ligações. E o valor que eu consegui aqui no final, eu consegui 1012,7 kJ. Essa é a energia devolvida para o ambiente depois da formação das moléculas. Então, a gente tem aqui a quebra das ligações endotérmicas e a formação dessas ligações exotérmicas. Então, para quebrar, eu preciso de 838,8. Depois de formadas, elas devolveram para o ambiente, liberaram 1012,7. Então, a gente pode dizer de cara que essa reação é exotérmica, né? Porque eu liberei mais do que eu precisei absorver. Eu absorvi esses 838 e depois eu liberei eles e mais um pouco, né? Esse mais um pouco é o nosso valor de ΔH, né? Então a gente já pode perceber aqui que a diferença entre um e outro, que é 173,9, é o nosso valor de ΔH. Quem não conseguir fazer o cálculo pensando desse jeito, né? Que eu apliquei 838 e depois eu devolvi para o ambiente 1012, né, que eu devolvi mais do que eu peguei, e perceber que isso é exotérmico e que essa diferença a mais que eu liberei vai ser o valor do ΔH, pode usar a regra do mais ou menos. Por que regra do mais ou menos? Gente, a gente sabe que os reagentes que estão antes da seta são endotérmicos, ou seja, tem valor positivo, e os que estão depois da seta são exotérmicos, então tem valor negativo. Então, o que a gente pode fazer aqui? Aplicar uma outra formulazinha. ΔH é igual à entalpia dos reagentes mais a entalpia dos produtos. Como aqui o reagente é positivo, vai dar mais 838,8, mais, que é o mais da fórmula, menos 1012,7. Por quê? O 1012,7 está sendo liberado, é exotérmico, então tem que ficar um valor negativo. E aí vai dar também os mesmos, menos 173,9. Vendo aqui alguns outros exemplos. Nesse caso aqui, a reação que a gente tem é a reação da amônia, formação da amônia. Temos dados ali de quanto vale cada ligação. E aí, como eu tinha falado com vocês, eu gosto de abrir as ligações para ver quantas vezes essas ligações se repetem. Uma outra coisa aqui, já colocar a regrinha do mais ou menos, né? Sempre lembrar dessa regrinha e também lembrar que essa regra vem que os reagentes são endotérmicos, precisa absorver calor
para quebrar essas ligações e que a formação de novas ligações é exotérmica. Então, fazendo aqui os valores, né, de antes e depois da seta. Eu tenho uma ligação N-tripla-N, que vale 944, e tenho 3 ligações HH. Cada uma delas é rompida com 436 kJ. Já que eu quero romper 3, eu vou precisar do triplo de energia. Então, somando aqui, eu sei que eu preciso absorver 2.252 kJ. Aí vamos para depois da seta. Forma-se amônia NH3. Aqui eu tenho dado de uma ligação NH, que vale 390. Na molécula de amônia, a gente tem 3 ligações NH. E como tem esse 2 aqui na frente, né, que são 2 mols de amônia, levando ele em consideração, eu tenho 6 ligações NH, né, como se eu tivesse contando, desenhando 2 vezes isso daqui. Né? Então, vai ficar 6 vezes 390, que é a quantidade de calor liberado quando são formadas 6 ligações NH. Isso dá 2.340. Do mesmo jeito que a gente analisou a anterior, eu precisei absorver da vizinhança 2.252 para romper as ligações. E depois da formação das novas ligações, eu devolvi 2.340. Eu devolvi o que eu absorvi e mais um pouco. Então, a gente já sabe que essa reação vai possuir um ΔH negativo, ela vai ser exotérmica. E esse mais um pouco que foi dispensado na hora da reação é o nosso ΔH. Porém, não querendo fazer essa análise, joga na fórmula entalpia do reagente mais entalpia do produto. O ΔH, então, vai ser o valor do reagente positivo mais da fórmula menos o valor da entalpia dos produtos. Pela regrinha do mais ou menos, tem que vir esse sinal negativo. Fazendo a conta, dá menos 88. E aí, você vai louco olhar aqui nas alternativas e não tem essa resposta. Aí você fala, meu Deus, mas eu fiz a conta tão direitinho, tudo mais. Só que olha o que o enunciado está pedindo para a gente. Determine a entalpia de formação de 1 mol de amônia. Esse valor que a gente calculou para 2 mols de amônia, que era o balanceamento que a gente estava levando em consideração aqui na reação. Então, se para 2 mols libera menos 88, para 1 mol libera menos 44. Então, tomar cuidado com isso. Aqui eu coloquei uma equação um pouco maior para a gente ver essa questão da planificação, né? O que eu fiz aqui? Eu abri essa equação e como vocês já estudam química orgânica, isso aqui não vai ser difícil, né? Vocês já sabem fazer isso. E aí, o que eu percebi aqui? Eu já coloco ali também mais e menos, regra do mais ou menos. Eu tenho 2 ligações CC e eu tenho 8 ligações CH no propano. No O2, eu sei que é O dupla O. Como eu tenho 5 na frente, eu tenho 5 ligações O dupla O. Para o CO2, cada CO2 tem 2 ligações CO. Como a gente tem o 3 na frente, a gente fica com 6 ligações CO. Para a água, eu tenho 2 ligações OH. Com o 4 na frente, eu tenho um total de 8 ligações OH. Vou colocar esses valores, né, substituindo os valores ali da tabela, né? E eu chego que para os reagentes serem rompidos foi necessário absorver uma determinada quantidade de calor da vizinhança de 6.490. E depois que foi formado essas ligações, eu tive uma liberação de 8.160 de energia. Então, ele liberou os 6.490 que tinha absorvido e mais um pouco. Essa reação também vai ser exotérmica. E a diferença, esse 1 mais um pouco que ele liberou, é o valor do ΔH. Se a gente joga na fórmula, descobre a mesma coisa.
né? Entalpia do reagente mais o produto vai dar mais 6.490, o mais da fórmula, menos 8.160, que vai dar um ΔH negativo, como a gente já tinha previsto, né, dela ser exotérmica, e a diferença entre esses dois valores é de 1.670. Nosso terceiro e último caso, na hora de fazer os cálculos, é a lei de Hess. A lei de Hess, ela diz que uma reação química, o ΔH de uma reação química depende apenas do estado inicial e do estado final. Não importa que caminho essa reação vai seguir, não importa se ela vai acontecer de forma direta ou em 2 etapas ou em 3 etapas. O que importa é o que a gente tinha no início e o que a gente vai ter no final. Então aqui eu coloquei um exemplo que a gente tem o carbono reagindo com o O2, virando CO2, e essa reação acontecendo direto. E a gente tem também um estado intermediário nesse segundo caso, que é sair do carbono reagindo com o O2, passar, formar CO mais meio de O2, e aí sim depois formar o CO2. A gente fazendo um estudo aqui, o primeiro caso, que é ela indo direto, fazendo o cálculo dá menos 393,3. Pegando aqui as duas etapas que foram feitas pelo segundo caminho, a gente tem que a primeira reação libera menos 110,3 e a segunda libera menos 283. Ou seja, esses dois valores somados no final dá para a gente também menos 393. Então, indo por um caminho direto ou por um caminho que passa por um estado intermediário e possui duas etapas, no final, a transformação de C mais O2 em CO2 libera a mesma quantidade de energia. Aqui no gráfico a gente pode ver isso certinho. Ó, saindo do grafite do mais O2, indo direto para o CO2, libera esse valor de entalpia. Se a gente fizer uma parada num estado intermediário de CO mais meio de O2 e depois partir para o CO2, a distância vai ser a mesma, só que essa energia vai sendo liberada aos poucos. Então, partindo-se sempre do mesmo estado inicial e chegando sempre no mesmo estado final, o ΔH vai ser o mesmo, quer a reação seja direta ou não, ou seja, em etapas. Bom, consequências da lei de Hess. A gente já tinha falado um pouquinho sobre aquelas manipulações que a gente pode fazer nas nossas equações. A primeira delas é que as equações termoquímicas podem ser somadas como se fossem equações matemáticas, né? Então, se eu pego aqui duas reações, cada uma com seu respectivo ΔH, a gente pode somar como se fosse uma equação matemática, cancelando coisas iguais que estejam em lados opostos e somando coisas iguais que estejam do mesmo lado da seta. Então, aqui eu tinha 1 mol de CO depois da seta, e aqui eu também tinha 1 mol de CO, só que antes da seta, então eu posso cancelar esses dois valores. Já o O2, que está do mesmo lado da seta, meio de O2 mais meio de O2, no final é como se eu tivesse 1 mol inteiro de O2. Então, a gente pode fazer isso sim, e cancelar coisas iguais em lados opostos e somar coisas iguais do mesmo lado, como a gente está muito acostumado a fazer na matemática. E o que vai acontecer com o valor do ΔH? A gente soma também, né? Como a gente já tinha feito aqui anteriormente. A gente também pode inverter o valor, né? Inverter uma reação, escrever ela ao contrário. Só que aí a gente tem que mudar o valor do ΔH. Então, se a gente escreve carbono grafite mais O2 dando CO2 e sabe que isso vale menos 393,3, se a gente escreve ao contrário, CO2 dando carbono grafite mais O2, a gente vai ter que escrever a reação como mais 393,3. Então, você pode inverter se você precisar, mas você tem que refletir essa manipulação, né, essa troca também no valor do ΔH. E no gráfico a gente consegue ver que isso realmente
acontece, né? Terceira e última consequência da lei de Hess. A gente pode multiplicar ou dividir a nossa equação termoquímica por qualquer valor. Só que aí a gente também vai ter que fazer a multiplicação do ΔH ou a divisão do ΔH também por esse fator que foi multiplicado ou dividido. Isso acontece por quê? Como pode somar, né? A gente pode pensar esse somar também como multiplicação ou divisão. Então, se eu tenho a mesma reação somada, eu posso dizer que o valor de ΔH final também é o somatório das duas. Ou seja, gente, essas equações termoquímicas podem ser tratadas matematicamente, né? Então, a gente pode aplicar as 4 operações básicas, pode inverter, desde que tudo isso seja refletido no valor de ΔH. O ΔH deve ser tratado da mesma forma que a equação está sendo. Vamos ver, então, alguns exemplos para aplicar essas consequências. Nessa primeira, a gente tem aqui duas equações, né? Uma equação que acontece em 2 etapas, e a gente quer descobrir o valor de ΔH dessa daqui. Bom, a gente vai ter que manipular, transformar essas duas equações, onde a gente conhece o valor de ΔH, a gente vai ter que transformar ela para descobrir o valor dessa daqui. Então, o que a gente pode fazer? Vou mostrar para vocês como que eu gosto de resolver esse tipo de questão. Eu tenho 1 mol de CO antes da seta. Aqui eu tenho 1 mol de CO também, a quantidade está igual, porém a posição está diferente. Eu quero que esteja antes da seta, e aqui ele se encontra depois da seta. Então, o que a gente pode fazer com essa equação? Inverter. Por que eu pulo o O2? Eita. Eu pulo o O2 porque o O2 aparece nas duas equações. Toda vez que um composto aparecer em 2 ou mais equações, que ele se repetir em 2 ou mais equações, a gente vai deixar ele para lá. Porque se eu fico tentando acertar ele em todas as equações, eu acabo desbalanceando tudo que eu já fiz. Tá? Então, isso é uma ótima dica. Vamos então, já que eu pulei o O2, vamos para o CO2. Eu tenho 1 mol de CO2 depois da seta. E aqui ele também está com 1 mol depois da seta, então não preciso fazer nada. A única manipulação necessária aqui é inverter a primeira equação para que o CO vá para o reagente. Então, fazendo isso, repeti a última aqui, né? Porque a gente não precisou mexer em nada, e eu reescrevi essa primeira invertida. E aí, lembrando que por conta das consequências lá da lei de Hess, se era menos 26,4, invertendo ela tem que ficar mais 26,4. Somando os valores de ΔH, a gente chega na nossa resposta de menos 67,7. Como esse valor é um valor negativo, a gente sabe que está liberando menos 67,7. Então, essa reação é exotérmica. Uma coisa que dá para a gente fazer aqui também, gente, é conferir, tirar uma prova real se o que a gente fez está certo. Por exemplo, aqui dá para a gente cortar o C grafite, que tem na primeira equação depois da seta e na segunda antes da seta. E dá para a gente também cortar o oxigênio. Olha só, eu tenho meio de oxigênio depois da seta, e aqui eu tenho um oxigênio inteiro antes da seta. O que a gente pode fazer? Cortar os dois, mas dá para cortar por inteiro, igual aqui no grafite, onde eu tinha um exato e aqui também um exato. Eu posso cortar meio com um inteiro e ainda vai me sobrar meio. E aí o que acontece, gente? Sobrou exatamente nas posições e nas quantidades que eu queria esses valores, né? Então, eu vou cancelar coisas iguais que estejam em lados opostos, mas não necessariamente eu preciso cancelar por inteiro essas quantidades, né? Eu posso só ir cortando e ver quanto sobra, né? Como aqui eu tinha um inteiro antes da seta, cortando com meio, ainda sobra meio antes da seta, que era exatamente os valores
que eu precisava. Então, vocês viram que sem mexer no O2, a gente conseguiu chegar na resposta certa. Se você ficar tentando mexer, você vai acabar alterando as outras. Vamos pegar um exemplo aqui um pouquinho maior. Nesse caso, a gente quer descobrir o valor de ΔH dessa equação, e a gente tem 3 etapas, cada uma com sua respectiva entalpia, que a gente vai manipular para conseguir chegar na de cima. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Um carbono antes da seta. Aqui também. Então tá tudo certinho, tanto a posição quanto a quantidade. 1 mol de tungstênio antes da seta. Aqui também, 1 mol de tungstênio antes da seta. 1 WC depois da seta. Aqui eu tenho 1 WC, né? A quantidade está certinha, porém a posição, ele está antes da seta, eu preciso que ele esteja depois. O que eu vou fazer com essa equação? Inverter. Vamos fazer isso, aplicando, né, as manipulações que a gente achou necessário. Reescrevi a primeira, reescrevi a segunda, reescrevi a terceira, só que invertida, e consequentemente também inverti o valor de ΔH. Somando esses valores de ΔH após as manipulações, a gente chega que o ΔH dessa reação é menos 38 kJ, logo é uma reação do tipo exotérmica. Tirando a nossa prova real, o que dá para fazer aqui, gente? WO3 com WO3, cada um tem 1 mol, então dá para cortar por inteiro. Um está depois da seta, o outro está antes. CO2, né? Tem um CO2 depois da seta na segunda equação e tem um CO2 antes da seta na terceira. E o oxigênio, o que dá para fazer aqui? A gente soma coisas iguais que estão do mesmo lado. Fazendo 3 meios mais 1 inteiro, dá 5/2, que é a quantidade que tem depois da seta. Então, dá para cortar todo mundo. Sobrou o quê, gente? Grafite mais tungstênio, dando WC, que é o carbeto de tungstênio. Sobrou exatamente o que a gente precisava, onde a gente precisava chegar. Mais uma, né? Aqui ele deu para a gente 3 equações com seu respectivo ΔH e pediu para a gente determinar a entalpia da formação de 2 mols de N2O5 a partir de 2 mols de N2 e 5 mols de O2. Então, eu posso escrever essa equação do jeito que ele pediu, né, já que é a formação de 2 mols de N2O5, esse valor tem que estar depois da seta, a partir de 2 mols de N2 e 5 mols de O2. Então, escrevi, está balanceada certinho, eu quero descobrir os valores de ΔH a partir desses valores que estão aqui em cima. Então, a gente vai ter que manipular essas equações de modo a conseguir chegar nessa onde a gente tem a incógnita. Então, vamos lá. 2N2 antes da seta. Aqui eu tenho meio de N2 antes da seta. Tem alguma coisa errada. O O2, eu não vou mexer, porque ele aparece na primeira e na terceira. E eu tenho 2N2O5 depois da seta. Aqui eu tenho N2O5 antes da seta, então a posição está errada. E eu tenho 1 mol, sendo que eu preciso de 2. Então, a quantidade e a posição estão erradas. Então, o que a gente vai fazer aqui para acertar tudo isso? Em relação ao N2, eu preciso de 2 mols dele, só tenho meio. Então, eu vou ter que multiplicar essa última equação por 4. Para resolver o N2O5, eu preciso inverter essa reação para jogar ele para depois da seta, e eu tenho que multiplicar por 2 para conseguir chegar nesses 2 mols. Vamos fazer isso. Multipliquei a segunda por 2 e inverti. Multipliquei a última por 4, né? Então, meio virou 2, 3/2 virou 6, meio virou 2, 1 virou 4. Na segunda, também multipliquei por 2, então ficou 2, 2, 4, invertida. E inicialmente a gente não precisava fazer nada
com a primeira, nada mostrou pra gente que tinha que mexer na primeira. Mas se eu não mexesse, o H2 não poderia ser cortado, a água não poderia ser cortado, ao invés de ficar 5 oxigênios, ficaria 7. Então, depois de colocar em perspectiva desse jeito, eu vejo que é necessário inverter a primeira equação, porque o objetivo é chegar nessa daqui, do jeito que ela está escrita, nas quantidades que ela tem. Então, não pode ter 7O2, né? Não pode sobrar H2 nem sobrar água, porque elas não aparecem aqui. Então, a primeira equação também tem que ser invertida. Todas as manipulações que eu apliquei de inversão e de multiplicação, o valor do ΔH também sofreu esse tratamento. Somando, então, os valores de ΔH, a gente chega que a gente tem um ΔH positivo de 28,3, então essa reação é do tipo endotérmica. Tirando a nossa prova real, 4 ácidos nítricos dá para cortar com 4 ácido nítrico, já que estão em lados opostos e na mesma quantidade. Dá para cortar o H2, né? Aqui ele está antes da seta, na primeira ele está depois da seta, por isso que a gente teve que inverter. Dá para cortar a água, né? Tem 2 mols de cada lado, também por isso teve que inverter a primeira. E não dá para cortar o oxigênio por inteiro, porque eu tenho 6 com 1. Então dá para cortar e ficar com 5, né? E aí sobra o quê? Exatamente o que a gente precisava para chegar aqui do outro lado, né? Então, quando a gente somou os 3, a gente somou porque no final a gente conseguiria cortar as coisas e chegar naquilo que realmente nos interessava. Tá? Foi. Essa última questão, gente, talvez seja a questão mais difícil de lei de Hess que acontece, né, que aparece. Porque nas outras a gente viu que fazendo as manipulações, a gente conseguia cortar, né? A gente conseguia eliminar aquilo que não aparecia na reação de interesse. Aqui, a gente vai ficar tentando fazer isso até amanhã, porque esses valores não somem. Vou dar um exemplo. Eu tenho um FeO, e aqui eu tenho 3. O que eu teria que fazer com essa equação? Eu teria que dividir ela por 3. E aí eu ficaria com 1/3, 1/3, 1/3, e nada se resolveria. Em relação ao FE, tenho um FE, aqui eu tenho 2. Então o que eu teria que fazer? Dividir essa equação por 2. E aí ficaria meio, 3/2, 1, 3/2. Fazendo isso, a gente só conseguiria frações, né? Fica muito difícil de resolver a lei de Hess. E aí só explicar por que eu não levei em consideração nem o CO nem o CO2. O CO aparece nas 3 reações e o CO2 também. E aí a gente nunca mexe naqueles que se repetem. Então, qual a ideia aqui, gente? O objetivo não é sempre eliminar os intermediários, eliminar aquilo que aparece nas etapas, mas não aparece na equação final. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho Fe3O4, que não aparece lá em cima, então é um intermediário que deve ser eliminado. E eu tenho Fe2O3, que não aparece também e precisa ser eliminado. Então, o que eu vou fazer aqui? Comparando eles, eu tenho nessa terceira equação 2 Fe3O4, enquanto aqui eu só tenho 1. Então, eu tenho que multiplicar essa equação por 2 para igualar as quantidades. Na última equação, eu tenho 3 Fe2O3. Aqui eu só tenho 1, então eu vou ter que multiplicar essa equação por 3. Então, vamos aplicar essas manipulações. Multipliquei a primeira por 3, multipliquei a segunda por 2 e não fiz nada com a última, né? Percebam que esses eram os únicos intermediários, né? Que tudo que sobrou aqui sem marcação aparece lá em cima, né? Então, não é nosso objetivo cortar. Bom, né? Conseguimos cortar o Fe2O3? Conseguimos quando multiplicou a primeira por 3. E também conseguimos cortar o Fe3O4 quando multiplicou a segunda por 2. E aí, o que me sobrou aqui, gente? Antes da seta, eu tenho 9 COs. Depois da seta, eu tenho 2 e 1. Então, eu tenho um total de 3 COs
depois da seta, cortando com esse 9. Eita, que eu fiz ao contrário, mas tudo bem. Para o CO2 vai dar a mesma coisa. Eu tenho 9 CO2 depois da seta, eu tenho 2 e 1 antes da seta. Então, antes da seta eu tenho 3 CO2. Cortando com esses 9, eu posso cortar e ainda sobra 6. O CO, como a gente já tinha dito, eu tenho 9 antes da seta, 2 e 1 depois. Então, eu tenho 3 depois da seta. Eu posso cortar que vai sobrar 6. Sobrou só o que eu tenho aqui em cima, ó, FeO, CO, Fe, CO2. O problema, gente, onde muita gente errou isso aqui no Enem, se conseguiu chegar, né, se conseguiu perceber que tinha que eliminar os intermediários, a pessoa chegava nisso daqui. 6 FeO mais 6 CO mais 6 Fe mais 6 CO2. Somando esses três valores aqui, dá menos 100. Qual que é o problema, gente? A gente quer o ΔH dessa reação e não da reação multiplicada por 6. Então, eu precisaria dividir esse menos 100 por 6 para descobrir o valor dela sem esse coeficiente estequiométrico, que daria menos 17, que é a nossa resposta final. Ok, gente? Muito importante essa matéria, muito importante fazer a lista de exercícios. Beijinho, até a próxima.